Nunca se deve saber que se é indesejada pelo frio antes de ouvir do marido. Clara Whitmore descobriu isso na neve. Quando a lua atingiu a torre mais alta do Palácio Blackwood, o véu de noiva dela virou prata com a geada e a seda branca do vestido grudava pesadamente nas pernas dela. A neve caía sem som, suave, constante, implacável. Atrás dela, o palácio ardia com luz dourada. Música transbordava do salão principal em ondas brilhantes e descuidosas. Risadas seguiam. Brindes subiam. Nobres celebravam o casamento entre Clara Whitmore e o rei Alpha-Daman Blackwood, como se a noiva estivesse lá dentro a receber as suas bênçãos. Ela não estava. Ela estava sozinha no pátio norte sob o céu aberto de inverno, exatamente onde Damien a deixara após a cerimônia. A princípio, Clara acreditou que ele voltaria. Um rei tinha deveres. Uma nova aliança tinha discursos. Uma festa de casamento exigia aparições. Ela disse a si mesma que, quando ele tirou a mão da dela nos degraus do palácio, quando olhou por cima do seu ombro em vez de nos seus olhos, quando disse apenas, "Espera aqui", não tinha sido crueldade. Tinha sido protocolo. Por isso, esperou. 10 minutos tornaram-se 30. 30 tornaram-se 1 hora. Os criados pararam de passar pelo pátio. As tochas ao longo da parede de pedra queimavam mais baixo. Os seus dedos ficaram dormentes dentro das suas luvas bordadas. Ainda assim, Clara não se moveu. Não porque fosse obediente, mas porque uma pequena parte tola dela ainda queria acreditar que o seu marido não deixaria a sua noiva do lado de fora na noite de núpcias. O pensamento quase a fez sorrir. Quase. Então a porta lateral abriu-se. 2 guardas do palácio saíram por baixo do arco, capuzes puxados para cima contra o frio. Clara endireitou-se ligeiramente. Por um fôlego, pensou que Damen os tinha enviado por ela. Um guarda olhou para ela e rapidamente desviou o olhar. O outro baixou a voz. "Devemos levar a rainha para dentro?" Clara ficou imóvel. Rainha! As palavras soaram estranhas quando faladas sobre uma mulher a congelar no pátio. O primeiro guarda suspirou. "Não", disse Sua Majestade. "Deixe-a lá." O silêncio moveu-se através de Clara antes que o frio pudesse. O segundo guarda hesitou. Deixá-la a noite toda até que ela entenda o seu lugar. As palavras não a atingiram alto. Entraram quietas, limpas, como uma lâmina deslizada entre as costelas por uma mão firme. Clara não ofegou. Não deu um passo em frente. Não perguntou se tinha ouvido mal. Tinha ouvido perfeitamente. Dentro do palácio, outra onda de risos subiu da festa. Em algum lugar além das janelas, o rei Alpha-Daman Blackwood estava quente, seco, rodeado por homens que o temiam e mulheres que o admiravam. E lá fora, a sua nova noiva finalmente entendia o propósito da neve. Não era um acidente, não negligência, não um atraso causado pelo dever. Era uma lição, a sua lição. Clara baixou o olhar para o anel de casamento no seu dedo, um diamante negro em prata, frio o suficiente agora para parecer gelo contra a sua pele. Damien colocou-o lá antes do altar com uma cara esculpida em pedra, sem mão a tremer, sem sussurros só para ela. Apenas poder, apenas cerimônia, apenas posse. Ela lembrou-se do que ele dissera antes do casamento começar, enquanto ajustava a capa nupcial branca sobre os seus ombros. "Aguenta esta noite." Na altura, ela pensou que ele se referia à corte, aos nobres a observar, aos sussurros sobre uma noiva política que ninguém esperava que ele escolhesse. Agora, ela entendia. Ela queria dizer ele mesmo. A neve acumulou-se nos seus cílios. Clara piscou lentamente uma vez. Não vieram lágrimas. Isso surpreendeu-a mais. Ela imaginou que a humilhação arderia. Ela imaginou que a traição quebraria algo. Mas isto também não fez. Esfriou tudo. Tornou o mundo dolorosamente claro. Daman não a tinha esquecido. Ele colocara-a ali. Ele não falhara em protegê-la. Ele fizera da sua humilhação parte da celebração. Os guardas ficaram quietos perto do arco. Um deles moveu-se desconfortavelmente. Talvez ele esperasse que ela chorasse. Talvez esperasse que ela não tivesse ouvido. Clara ergueu a cabeça. Através das altas janelas do salão principal, ela podia ver movimento. Luz de velas, veludo, ouro.
Ela podia quase ver a figura escura de Damen perto da mesa principal, intocada pelo inverno, intocada pela vergonha. Por um último momento, esperou que a raiva chegasse. Não chegou. Apenas a certeza veio. Calma, absoluta, final. Clara virou-se das janelas. O seu vestido arrastava-se pela neve atrás dela, deixando uma ferida pálida através do pátio. Ela não correu. Não chamou ninguém. Não olhou para trás, para a festa onde o seu marido estava a ensinar ao reino o quão pouco ela importava. Cada passo em direção à entrada dos criados pareceu mais quieto que o último. Quando a sua mão tocou a fria maçaneta de ferro, Clara Whitmore parara de esperar para ser escolhida. E antes do amanhecer, o rei Alpha Damian Blackwood aprenderia que uma noiva deixada na neve nem sempre congelava. Às vezes, ela desaparecia. A ordem não tinha sido descuidada. Isso era o que a tornava cruel. Clara parou sob o arco dos criados por um segundo quieto, a sua mão enluvada pousada na fria maçaneta de ferro, enquanto as palavras se repetiam dentro dela com calma terrível. Deixem-na lá. Ela precisa de entender o seu lugar. Não trazê-la mais tarde. Não esperar até que a festa acabe. Deixem-na lá. A diferença importava. Mudou tudo. Ela olhou para trás uma vez, não para o salão principal, mas para o espaço coberto de neve onde estivera. Uma perfeita brancura vazia permaneceu no seu formato. Já o vento estava a suavizar as bordas das suas pegadas. Já o pátio estava a começar a apagá-la. Isso deveria ter magoado. Em vez disso, pareceu apropriado. O palácio estava a apagá-la desde o momento em que chegou. Primeiro educadamente, depois publicamente, agora completamente. A porta dos criados abriu-se com um gemido baixo. Calor tocou o seu rosto, mas não a confortou. Apenas a fez perceber quão fria se tornara. Um corredor estreito estendia-se à frente, fracamente iluminado por candeeiros de parede e cheirando levemente a cera, pedra e fumo de cozinha. Em algum lugar mais profundo, criados moviam-se rapidamente, carregando travessas para a celebração da qual ela fora excluída. Clara entrou. A neve deslizou da bainha do seu vestido para o chão, gota a gota, evidência silenciosa. Uma jovem criada a carregar linho dobrado congelou no fim da passagem. Os seus olhos arregalaram-se. Vossa Graça. Clara reconheceu-a das preparações da manhã. Maggie Reed, com quase 20 anos, nervosa, simpática o suficiente para parecer envergonhada. O seu olhar passou pelo véu de Clara, as suas mangas molhadas, a renda a tremer nos seus pulsos. Estás a congelar. Clara acenou com a cabeça. Sim. Maggie correu para a frente, depois parou como se lembrasse do ranking, do medo e do tipo de palácio onde a bondade exigia permissão. Devo informar Sua Majestade? Clara quase sorriu. Não porque fosse engraçado, mas porque essa pergunta pertencia a uma versão desta noite que já não existia. Não, Maggie engoliu. Mas ele devia saber. Ele sabe onde me deixou. O corredor ficou em silêncio. Até a música distante pareceu rarear à volta das palavras. Maggie olhou para baixo imediatamente. E foi aí que Clara compreendeu que não tinha sido a única a saber. Talvez os criados tivessem ouvido. Talvez os guardas tivessem sussurrado. Talvez todo o palácio já tivesse entendido que a nova noiva tinha sido colocada lá fora como uma coisa indesejada e instruída a aprender gratidão com o frio. Clara passou por ela gentilmente. Por favor, não me sigas. Vossa Graça, por favor. Uma palavra, suave, final. Maggie não se moveu mais. Clara caminhou pelo corredor estreito em direção à ala nupcial. Não pegou na escada principal. Não passaria pelo salão onde os nobres poderiam transformar a sua humilhação em entretenimento. Escolheu as escadas de serviço, as usadas pelos criados a carregar roupa e baldes de cinzas. A pedra era íngreme. O seu vestido era pesado. 2 vezes, o tecido encharcado prendeu-se sob o seu sapato. 2 vezes, ela estudou-se sem fazer um som. A cada passo, lembrava-se de outro pequeno aviso que tentara desculpar. Damen não olhar para ela quando o padre uniu as suas mãos. Damen soltar os seus dedos antes da bênção final terminar. Damen aceitar os parabéns do conselho enquanto ela ficava a meio passo atrás dele. A sorrir, porque era isso que as noivas eram ensinadas a fazer. Aguenta esta noite. A frase voltou mais fria que a neve.
Clara chegou finalmente ao quarto nupcial. As portas eram altas, esculpidas com lobos e coroas, decoradas para um casamento que existira apenas em público. Lá dentro, o quarto brilhava com luz de velas. Pétalas de rosa cobriam o chão. Uma travessa de prata com vinho intocado esperava ao lado da cama. Alguém preparara o espaço para uma ternura que quase doía mais que o pátio. Clara ficou apenas dentro da porta, olhando para a cama enorme, o dossel de veludo, o fogo a queimar baixo na lareira. Tudo ali sugeria que um marido era esperado. Tudo ali mentia. Lentamente, ela fechou a porta atrás de si. O som foi suave, completo. Ela atravessou até ao espelho e olhou para si mesma. Uma noiva olhava de volta, pálida de frio, cabelo úmido de neve derretida, vestido branco arruinado na bainha, véu a agarrar-se aos seus ombros, como um sudário fúnebre. Ela deveria parecer quebrada. Não parecia. Parecia terminada. Clara ergueu a mão e tocou o anel de diamante negro. O anel de Damien. O anel de Blackwood. A prova do reino de que ela lhe pertencia. Os seus dedos estavam demasiado dormentes para o remover. No início, esperou. Leu uma vez, depois outra, a sensação voltou como dor. A dor boa significava que ela ainda estava ali. Ela torceu o anel lentamente até ele deslizar. A pele por baixo estava vermelha e nua. Por um momento, ela segurou-o na palma da mão. Tão pequena coisa para carregar tanta ofensa. Esposa, Luna, propriedade, lição. Clara caminhou até a cama e colocou o anel no centro da almofada intocada, sem nota de baixo, sem mancha de lágrima ao lado, sem explicação. Se Damien quisesse uma, podia lembrar-se do pátio. Então ela virou-se para o guarda-roupa e abriu-o. Os vestidos de noiva permaneciam. As joias permaneciam. As capas cerimoniais permaneciam. Clara estendeu a mão para além de tudo isso, para a capa de viagem cinzenta simples que trouxera de casa. Aquela que ninguém no Palácio Blackwood considerara valer a pena desempacotar adequadamente. A sua mão fechou-se à volta dela. E pela primeira vez naquela noite, sentiu algo mais quente que o fogo. Não esperança, ainda não, mas movimento. O tipo que começa quando esperar finalmente termina. O palácio não ficara quieto sem Clara. Essa era a primeira verdade que ela aceitou enquanto tirava a capa de viagem cinzenta do guarda-roupa. A celebração continuava debaixo dos seus pés. A música subia pelo chão em explosões brilhantes e descuidosas. Copos chocavam-se, vozes erguiam-se. Alguém ria alto demais. A forma como as pessoas poderosas riam quando acreditavam que ninguém ferido as podia ouvir. Clara ouvia tudo, não claramente o suficiente. Ela prendeu a capa sobre o seu vestido de noiva arruinado e atravessou para a pequena secretária de equitação ao lado da janela. A neve batia levemente contra o vidro. Além dele, o pátio norte jazia pálido e vazio agora, exceto pelas marcas que o seu vestido esculpira através do branco. Até essas estavam a desvanecer-se. Ela observou o vento a suavizá-las. Não parecia perda, parecia instrução. O mundo apagava mulheres que esperavam demasiado tempo para se mover. Clara baixou o olhar para suas mãos. Os seus dedos pararam de tremer. Isso pareceu importante. Ela abriu a gaveta de cima e tirou uma pequena bolsa de couro, um pente simples e os papéis dobrados que o mordomo do seu pai insistira que ela mantivesse escondidos. Permissões de viagem, uma modesta quantia de dinheiro, um documento selado a provar o seu nome de nascimento antes do casamento. Clara quase os recusara essa manhã. Ela dissera a si mesma que não estava a entrar no Palácio Blackwood como prisioneira. Agora colocava-os cuidadosamente dentro da sua mala. Não apressada, não frenética, preparada. Uma noiva podia ser humilhada. Uma mulher com papéis podia sair. Um novo rugido de risos subiu de baixo. Desta vez veio com o nome de Damien. Clara fez uma pausa. Ela deveria ter continuado a arrumar as malas. Em vez disso, moveu-se para a porta da varanda interior que dava para o salão principal por trás de uma tela de pedra esculpida. Fora construída para rainhas observarem banquetes sem serem vistas. Um detalhe estranho, cruel agora. Clara abriu-a apenas o suficiente para ouvir. Calor subiu do salão carregando vinho, carne assada, fumo de vela e arrogância. Os nobres sentavam-se debaixo de candelabros
em forma de luas prateadas. Na mesa principal, o rei Alpha Damian Blackwood recostou-se na sua cadeira, cabelo escuro intocado pela neve, casaco cerimonial preto aberto na garganta, uma mão envolta num cálice. Ele parecia exatamente como no altar, belo, distante, impenitente. Um senhor do conselho ergueu a sua taça. Sua Majestade, devemos chamar a sua noiva antes que ela se torne parte do pátio? O riso espalhou-se rapidamente. Nem todo. Suficiente. Damian não riu alto. Isso teria sido mais fácil de odiar. Ele apenas sorriu fracamente como se o comentário o aborresse. Ela não é frágil. Outro senhor sorriu. Nenhuma mulher gosta de ser esquecida na noite de núpcias. Os olhos de Damian moveram-se para as janelas por meio segundo. Não preocupado. Avaliando. Ela não é esquecida. O silêncio rareou à volta da mesa. Clara sentiu o mesmo de cima. Um tipo diferente de silêncio. O tipo que se inclinava para a frente. Damian ergueu o seu cálice. Ela é útil. Quieta. Demasiado protegida para esta corte. Ela aprenderá mais rápido se a bondade não for a primeira coisa que ela espera de mim. As palavras assentaram suavemente sobre o salão. Então alguém riu. Alguém mais seguiu. Alguns desviaram o olhar. Ninguém se opôs. Essa era a forma do poder. Clara percebeu. Não um homem cruel. Uma sala cheia de gente disposta a deixar a crueldade tornar-se política porque vinha de um trono. Ela ficou atrás da tela esculpida e escutou a última suavidade dentro dela fechar-se. Útil. Quieta. Ela aprenderá. Não esposa. Não luna. Não parceira. Uma ferramenta para ser treinada na obediência. Os seus dedos pousaram contra a pedra. Fria da varanda, firme da decisão, ela olhou para Damian mais uma vez, não procurando o homem que esperara que pudesse existir sob a coroa. Não procurando arrependimento, apenas memorizando a cara exata da pessoa que nunca mais esperaria. Então uma mulher sentada perto da extremidade do conselho virou a cabeça ligeiramente. Evelyn Hart, a favorita de Damian, se os sussurros da corte fossem gentis. A sua história inacabada, se não fossem. O seu vestido vermelho brilhava sob os candelabros como uma chama entre ramos de inverno. Ela não falou, apenas sorriu para o seu vinho, como se a ausência de Clara tivesse tornado a sala mais confortável. Isso deveria ter magoado. Não magoou. Clara não tinha mais espaço para ciúmes. Ciúmes exigiam querer o lugar que outra mulher ocupava. Clara já não queria nenhum lugar que Damian Blackwood pudesse dar. Ela fechou a porta da varanda suavemente e regressou ao quarto. O silêncio súbito pareceu mais limpo. O fogo queimara mais baixo. O anel ainda jazia na almofada, diamante negro a capturar a luz da vela como um olho congelado. Clara tirou o véu a seguir. O degelo da neve deslizou da renda para os seus pulsos. Ela dobrou uma vez, depois parou. Não, algumas coisas não mereciam cerimônia. Colocou o véu ao lado do anel, não arrumado lindamente, não destruído dramaticamente, simplesmente deixado. Então desamarrou o vestido de noiva. Botão a botão, gancho a gancho, a seda afastou-se da sua pele, úmida e pesada, carregando o pátio com ela. Por baixo, usava um simples vestido de marfim. Humano, não adornado, seu. Ela mudou-se rapidamente para um vestido de lã escura, amarrou as suas botas e trançou o cabelo úmido sem se olhar no espelho novamente. Espelhos pertencem a noivas. Portas pertencem a mulheres que saem. Uma batida suave soou. Clara ficou imóvel. Vossa Graça, a voz de Maggie. Pequena, assustada. Clara abriu a porta apenas a meio. A criada estava no corredor, agarrando um cobertor dobrado, os olhos vermelhos como se tivesse estado a chorar pela dor de outra pessoa. Trouxe isto! A passagem norte é mais fria depois da meia-noite. Clara olhou para ela por um longo segundo. Tu sabes para onde leva. Maggie acenou com a cabeça uma vez. Velha estrada de caça além do muro inferior. Uma pausa. Ninguém a observa durante os banquetes. Clara aceitou o cobertor. Porque estás a ajudar-me. A boca de Maggie tremeu, mas a sua resposta veio honestamente. Porque ninguém te ajudou lá fora. Pela primeira vez naquela noite, algo no peito de Clara doeu. Não de Damian. De bondade a chegar demasiado tarde para salvar o casamento, mas cedo o suficiente para salvar a mulher. Ela tocou a mão de Maggie brevemente.
Então esquece que me viste. Maggie acenou, lágrimas finalmente caindo em silêncio. Clara entrou no corredor com a sua pequena mala e capa cinzenta. Atrás dela, o quarto nupcial permaneceu quente, preparado, vazio da sua noiva. À frente, a passagem dos criados esperava na escuridão. Clara não olhou para trás. Embaixo, o palácio continuava a rir. Em cima, a neve continuava a cair. E entre esses dois sons, Clara Whitmore desapareceu da vida que o rei Alpha Damian Blackwood acreditava que ela ficaria grata por suportar. Clara aprendeu que sair de um palácio era mais silencioso do que sobreviver lá dentro. A passagem dos criados atrás da ala nupcial não anunciou a sua partida. Nenhuma trombeta soou, nenhum guarda gritou, nenhum nobre engasgou atrás de uma mão adornada com joias. Havia apenas pedra debaixo das suas botas, um cobertor dobrado contra o seu braço, e Maggie Reed parada à porta do quarto com lágrimas, que ela estava demasiado assustada para libertar em voz alta. Vai antes que a vigia oriental mude, sussurrou Maggie. Clara parou na primeira curva. Quanto tempo? Menos de meia hora. Clara acenou com a cabeça. Meia hora. Foi quanto tempo ela teve para se tornar impossível de encontrar. Isso deveria ter-lhe assustado. Em vez disso, firmou-a. O medo pertencia a mulheres que ainda esperavam ser resgatadas. Clara parara de esperar quando o anel saiu do seu dedo. Desceu a estreita escadaria sem levantar demasiado o vestido. Uma mão na parede úmida, uma mão à volta da alça da sua pequena mala. A passagem cheirava a fumo velho e poeira de inverno. Em algum lugar atrás da pedra, a festa de casamento ainda vivia. Música, risos, aplausos, um reino a celebrar um casamento enquanto a noiva escapava pelos ossos dos criados do palácio. Passo a passo, os sons desvaneceram-se. Foi quando Clara o sentiu, um calor sob o seu pulso esquerdo. Pequeno no início, quase imaginado, ela parou perto de uma tocha baixa e afastou a borda da manga. Lá, logo abaixo do pulso, uma linha prateada e tênue curvava-se na sua pele. Não um arranhão, não uma veia, uma marca. Brilhou uma vez, suave como a luz da lua debaixo de água, depois diminuiu novamente. Clara encarou-a. Ela nunca a tinha visto antes. Ou talvez a tivesse visto fracamente em sonhos de febre infantil. A sua avó uma vez pressionou um polegar ali e ficou muito quieta. Algumas linhagens de sangue despertam apenas quando são rejeitadas por mãos erradas, sussurrara a velha. Clara tinha 12 anos então. Demasiado nova para entender. Demasiado protegida para acreditar em velhos mitos de Luna. Agora, na passagem escondida do palácio do seu marido, com o seu anel abandonado numa almofada e a neve a secar no seu cabelo, a memória voltou com dolorosa clareza. Rejeitada por mãos erradas, Clara cobriu a marca. Não agora. Qualquer segredo que a sua pele tivesse escolhido revelar não decidiria o seu caminho esta noite. Ela partiria porque Damian tornara impossível ficar, não porque a magia finalmente lhe dera permissão. No fundo da escada, a passagem abriu-se num estreito armazém perto das velhas cozinhas. Barris alinhavam a parede. Caixas vazias esperavam debaixo de lona. Um único rapaz servo a dormir perto dos sacos de flores não acordou quando ela passou. Clara moveu-se cuidadosamente, evitando a pedra solta sobre a qual Maggie a avisara. Além do próximo arco ficava o portão inferior, não o portão real com lobos de ferro e luz de tochas. Um menor, de madeira, desgastado, usado para entregas, cinzas e pessoas que ninguém importante se importava de contar. Um guarda sentava-se ao lado dele, meio acordado sob um capuz de lã. O corpo de Clara apertou-se. Então ele olhou para cima, jovem, sardento, demasiado cansado para a crueldade. O seu olhar desceu para a sua capa, a sua mala, a fraca borda da seda nupcial arruinada sob o seu vestido. O reconhecimento cruzou o seu rosto. Então vergonha. Ele levantou-se. Vossa Graça. Clara não fingiu. Preciso que o portão se abra. O guarda engoliu. Atrás de nós. Risos distantes subiram novamente das alturas do palácio. Os seus olhos passaram para o som. Se Sua Majestade perguntar, disse ela, diga-lhe a verdade. O guarda ficou pálido. Clara sustentou o seu olhar calmamente. Clara, diga-lhe que eu saí. Por um momento,
Nenhum deles se moveu. Então o guarda estendeu a mão para a tranca. A madeira gemeu quando o portão inferior se abriu e o ar de inverno irrompeu como algo à espera. A neve varreu o limiar. Frio, limpo, honesto. Clara deu um passo em frente. O guarda falou antes que ela atravessasse completamente. Há lobos para lá da estrada inferior. Ela quase sorriu. Havia lobos lá dentro. Ele não tinha resposta para isso. Ela puxou o capuz sobre o cabelo e saiu do palácio Blackwood. O mundo para lá do muro era mais escuro do que o pátio tinha sido. Sem candelabros, sem votos, sem testemunhas. Apenas a velha estrada de caça a desaparecer entre árvores negras e a cair neve. Clara não correu no início. Correr desperdiçava fôlego. Correr deixava pânico para trás. Ela caminhou rapidamente, medindo cada passo, deixando o vento dobrar a neve sobre os seus rastros. Atrás dela, o portão inferior fechou-se com um baque abafado. Final, mais suave do que ela esperava, mais forte que qualquer voto falado naquele dia. Ela continuou a passar o poço congelado, a passar o marcador de caça quebrado, a passar o lugar onde a luz do palácio já não tocava a estrada. Só então ela parou, não para olhar para trás, mas para ouvir. O laço dentro do seu peito deveria ter puxado. Uma esposa deveria ter sentido algo ao deixar o território do seu marido. Dor, culpa, saudade. Clara sentiu apenas espaço, amplo, terrível, o seu. Sob a manga, a marca prateada aqueceu novamente, mais brilhante desta vez, como se respondesse à neve. Longe atrás dela, em algum lugar dentro do Palácio Dourado, um fogo de repente bruxuleou no salão principal. Ela não sabia que todos os lobos nos canis do norte tinham levantado a cabeça ao mesmo tempo. Ela não sabia que a mão de Damian Blackwood se tinha apertado à volta do seu cálice sem motivo que ele pudesse nomear. Ela apenas sabia que a estrada à frente era escura e a escuridão era mais gentil do que uma sala onde se esperava que ela fosse grata pela humilhação. Clara ajustou a mala no ombro e continuou para dentro das árvores. Antes do amanhecer, eles procurariam o quarto nupcial. Encontrariam o anel. Encontrariam o véu. Não encontrariam nota, nem súplica, nem desculpa. Até lá, a neve teria levado as suas pegadas. Até lá, Clara Whitmore já não estaria a esperar em lado nenhum. O rei Alpha Damian Blackwood tinha o direito de entrar. O primeiro sinal não foi o anel, foi o fogo. No salão principal do Palácio Blackwood, enquanto os nobres ainda bebiam sob candelabros e elogiavam um casamento cuja noiva já não estava dentro das muralhas, cada chama curvou-se subitamente para as janelas do norte. Não tremeluziram, não diminuíram, curvaram-se, como se algo lá fora tivesse chamado a sua atenção. A conversa vacilou nas mesas mais próximas. Alguns criados congelaram com taças de vinho nas mãos. Um senhor do conselho franziu o sobrolho na vela mais próxima. Abram as janelas. Ninguém respondeu. Não havia corrente de ar, as janelas estavam seladas contra a tempestade. O rei Alpha Damian Blackwood notou porque o seu lobo o notou. Ele agitou-se dentro dele sem aviso. Não mais preguiçoso de vinho ou aborrecido com a cerimônia. Alerta, afiado, zangado. A mão de Damian apertou o seu cálice. A taça de prata dobrou-se ligeiramente sob os seus dedos. Do outro lado da mesa, Evelyn Hart olhou para ele com polida preocupação. Damian! Ele não respondeu imediatamente. Uma estranha pressão moveu-se através do seu peito. Não dor, não ainda, mas como um momento antes da dor encontrar o seu nome. O seu olhar deslocou-se para as portas da varanda que levavam ao pátio norte. A neve acumulava-se espessamente contra o vidro. O espaço branco lá fora jazia vazio. Ele encarou por um segundo demasiado longo. Evelyn seguiu o seu olhar e sorriu fracamente. A tua noiva provavelmente já está lá dentro. Provavelmente. A palavra irritou-o mais do que devia. Clara deveria estar lá dentro. Fria, silenciosa, talvez ofendida. Esperando no quarto nupcial onde todas as mulheres devidamente criadas esperavam depois de terem aprendido a forma de um casamento real. Ele esperara lágrimas, talvez raiva, talvez uma frágil tentativa de dignidade que ele pudesse ignorar até de manhã. Ele não esperara que o seu lobo arranhasse as suas costelas. Outra chama apagou-se. Esta acima da mesa principal, depois outra.
A escuridão caiu em pedaços pelo salão. As risadas morreram lentamente, mesa a mesa, até que apenas a música permaneceu. Os músicos pararam quando perceberam que ninguém estava a ouvir. O silêncio chegou, pesado, imediato, indesejado. Damen levantou-se. Ninguém mais se moveu. Verifiquem o pátio, ordenou. Um guarda curvou-se e apressou-se para as portas. Damen permaneceu ao lado da sua cadeira, mandíbulas cerradas, recusando-se a nomear o desconforto que se reunia sob a sua pele. Não era nada, uma tempestade, um erro de um servo. Uma nova noiva a fazer drama depois de descobrir que casamentos de coroas não eram construídos a partir de suavidade. O guarda regressou demasiado depressa. O seu rosto estava pálido. Vossa Majestade. Damen olhou para ele. Fala. O pátio está vazio. Algo no salão mudou. Não som. Respiração. Cada pessoa lá parecia entender a frase antes que Damien se permitisse. Vazio. Isso significava que ela se movera. Isso significava que ela desobedecera. Isso significava que ela não ficara onde ele a pusera. A sua primeira resposta foi raiva. Veio facilmente. Com segurança. Encontrem-na. O guarda curvou-se novamente. Mas antes que ele pudesse sair, as portas do leste abriram-se e Maggie Reed apareceu no limiar, tremendo tão violentamente que a travessa nas suas mãos chocalhou. Ela não devia estar ali. Criados não entravam no salão principal sem permissão, especialmente durante uma festa de casamento real. Os olhos de Damen estreitaram-se. Por que estás aqui? Maggie deixou cair-se numa reverência tão rápida que a travessa quase caiu. Perdoai-me, Vossa Majestade. Onde está a minha esposa? A palavra esposa pousou estranhamente no salão. Damien ouviu a ele mesmo. Talvez demasiado tarde. Formal demais, possessiva demais para uma mulher que ele deixara na neve. Maggie não levantou a cabeça. O seu quarto, meu rei. Damien suspirou uma vez. E quanto a ele? Está vazio. Desta vez, o silêncio não caiu. Desmoronou-se. Os dedos de Evelyn apertaram o seu copo de vinho. Um ancião do conselho levantou-se lentamente. Damen não se moveu. A pressão no seu peito agudizou-se. Vazio. Como? Maggie engoliu. O seu manto de viagem desapareceu. Alguns papéis desapareceram. O vestido de noiva permanece. Ela hesitou. E o anel? A expressão de Damien mudou antes que ele pudesse impedi-lo. Uma coisa pequena, mal visível. Mas o salão viu o suficiente. Que anel? Perguntou ele, embora já soubesse. A voz de Maggie rareou. O vosso anel, Majestade. Ela deixou-o na almofada. Por um fôlego, Damien não ouviu nada. Nem a tempestade, nem o salão, nem Evelyn a sussurrar o seu nome. Apenas o seu lobo. Já não arranhava. Estava a amanhecer. O som moveu-se através dele tão violentamente que ele quase deu um passo para trás. Impossível. Clara Whitmore era uma noiva política. Uma rapariga quieta de uma casa nobre menor. Útil, protegida, manejável. Ela não tinha para onde ir significativamente. Nenhum exército, nenhuma facção da corte forte o suficiente para a proteger. Nenhuma razão para pensar que ela poderia sair do palácio Blackwood e sobreviver à noite. Ela voltaria. Esse era o pensamento que o seu orgulho lhe ofereceu. O seu lobo rejeitou-o com um rosnado. Damen saiu do salão principal sem mais uma palavra. Cadeiras arrastaram-se atrás dele. Assessores pediram ordens. Ele ignorou todos eles. Os corredores desfocaram-se em ouro e sombra. Criados pressionavam-se contra as paredes enquanto ele passava. Ninguém ousava falar. A ala nupcial estava demasiado quieta quando ele chegou. Demasiado quente, demasiado preparada. Ele empurrou as portas do quarto. A luz de velas cumprimentou-o. Pétalas de rosa no chão. Vinho intocado. Cama intocada. Sem Clara, sem lágrimas. Sem móveis quebrados. Sem carta cheia de acusações que ele pudesse descartar. Apenas ausência, limpa, deliberada. Final. Damen entrou lentamente. O seu olhar encontrou a almofada. O anel de diamante negro estava no centro exato, colocado com mãos cuidadosas. Ao lado jazia o véu úmido de neve. Pela primeira vez naquela noite, o frio não veio de fora. Damen pegou no anel. Deveria ter estado quente do quarto. Não estava. Estava tão frio quanto o pátio. Debaixo da almofada, a luz prateada pulsou uma vez. Tênue, antiga,
viva. Ancião do conselho que o seguira parou à soleira e ficou completamente imóvel. Damien virou-se. O quê? O rosto do ancião perdera toda a cor. Os seus olhos permaneceram fixos no brilho, a desvanecer-se debaixo do lugar onde Clara deixara o anel. Vossa Majestade, sussurrou ele, isso não é um vestígio de noiva. O lobo de Damien ficou silencioso. O pior tipo de silêncio. O ancião olhou para ele como se de repente tivesse medo da resposta. É uma marca de Luna. A mão de Damien apertou o anel até a prata morder a sua palma. Em algum lugar para lá das muralhas do palácio, lobos começaram a uivar para a neve. Não pelo seu rei, mas pela mulher que o deixara. Damien Blackwood esperara muitas coisas da noite de núpcias. Desafio, talvez lágrimas, uma discussão fria no quarto nupcial, uma noiva trêmula que aprenderia a chorar que casamentos reais não eram construídos para ternura. Ele não esperara um quarto vazio a responder-lhe. Ele ficou ao lado da cama intocada com o anel de Clara a morder a sua palma e escutou o palácio a respirar de forma diferente à sua volta, demasiado baixo, demasiado cuidadosamente, como se as próprias muralhas entendessem algo que o seu rei não entendia. O ancião do conselho permaneceu à soleira, uma mão apoiada no batente esculpido, os seus olhos ainda fixos no vestígio prateado a desvanecer-se debaixo da almofada. Diz de novo, ordenou Damien. A sua voz era baixa, controlada, perigosa. O ancião engoliu. É uma marca de Luna, Vossa Majestade. Damien virou-se completamente para ele. Clara não está marcada, não visivelmente. Ela não é de uma antiga linhagem de Luna. O ancião hesitou. Demasiado tempo. Os olhos de Damien aguçaram-se. Responde-me. A linhagem Whitmore foi dispensada gerações atrás, disse o ancião cuidadosamente. Não porque fosse fraca, mas porque estava escondida. O silêncio pressionou contra o quarto. O fogo na lareira curvou-se baixo como se estivesse a ouvir. Damien olhou para o anel na sua mão. Diamante negro, aro de prata, um símbolo de posse que ele colocara no dedo de Clara antes de a deixar lá fora como uma lição. Agora o mesmo anel parecia menos prova de posse e mais evidência. Escondida de quem? Perguntou Damien. O rosto do ancião apertou-se. Dos reis que confundiam controlo com valor. Ninguém respirou. Maggie Reed, ainda parada perto da parede, ficou pálida. 2 guardas baixaram os olhos imediatamente. Damien não agrediu o ancião. Não gritou. Isso teria sido mais fácil. Em vez disso, ficou perfeitamente imóvel, enquanto as palavras entravam nele. Controlo por valor. Lá fora, lobos uivaram novamente. Mais tempo desta vez. Não dispersos, não selvagens, respondendo uns aos outros dos canis, da floresta inferior, da cordilheira norte. O som moveu-se pelas pedras do palácio Blackwood, como um aviso mais antigo que a coroa. O lobo de Damien ergueu-se nele, furioso e doente de reconhecimento. Clara, não a noiva política, não a rapariga quieta, não a mulher obediente que ele decidira que aprenderia o seu lugar na neve. Clara, sua esposa, sua Luna. O pensamento atingiu tarde demais para ser limpo. Ele atravessou a sala em 3 passos e abriu o guarda-roupa. Vestidos de noiva, capas cerimoniais, joias escolhidas pela corte, todas intocadas. Ele procurou mais rápido, uma gaveta, outra. Espaços vazios começaram a aparecer onde coisas comuns deveriam ter estado. Um vestido de viagem desaparecido, uma capa simples desaparecida, papéis pessoais desaparecidos, bolsa de dinheiro desaparecida, nada sentimental em falta que o perturbasse mais do que o pânico teria. Clara não fugira emocionalmente. Saíra corretamente, silenciosamente, como uma mulher que sabia que voltar não fazia parte do plano. Damien virou-se para Maggie. Quando ela saiu, Maggie baixou a cabeça. Não sei, Majestade. Não me mintas. As suas mãos tremiam, mas a sua voz não. Não sei quando ela atravessou o portão. A resposta foi cuidadosa. Damien aproximou-se, mas tu viste-a. O silêncio de Maggie entregou-a. Um dos guardas moveu-se como se fosse para ela. Damien ergueu uma mão sem olhar. O guarda congelou. Fala, disse Damien. Maggie finalmente levantou os olhos. Estavam molhados, assustados,
mas não envergonhados. Ela passou pelo corredor dos criados depois do pátio. A mandíbula de Damon apertou-se. Calma? A palavra irritou-o porque o assustou. A chorar? Maggie abanou a cabeça. Zangada? Outro abanão. A mão de Damian apertou o anel. Então o quê? A voz de Maggie suavizou. Feito. A palavra pousou mais forte que a acusação. Feito. Não ferida. Não ofendida. Não à espera de ser consolada. Feito. Damian olhou novamente para a cama, para o anel centrado na almofada. Pela primeira vez, viu a precisão dele. Sem nota porque ela não precisava de explicar. Sem véu rasgado porque ela não estava a implorar para ser compreendida. Sem quarto arruinado porque ela não perdera o controlo. Ele perdera. Ele simplesmente ainda não o sabia. Uma batida soou na porta aberta. Um guarda do norte apareceu, ofegante por ter corrido. Vossa Majestade! O portão inferior de cinzas foi aberto depois da meia-noite. Damian virou-se. Por ordem de quem? Nenhuma ordem real foi registrada. O guarda hesitou. O vigia diz... A voz de Damian baixou. Diz o quê? Ele diz que a rainha saiu. Rainha, não noiva, não rapariga. Rainha. O título passou pelo quarto como uma lâmina. Damian moveu-se antes que mais alguém pudesse falar. Pelo corredor, passando por criados achatados contra as paredes, passando pelos retratos de reis Blackwood, que tinham conquistado territórios e perdido esposas para o silêncio, assessores seguiram atrás dele numa corrida quebrada. Ele não abrandou. Selar todos os portões, ordenou. Enviar cavaleiros para as velhas estradas de caça. Procurar a floresta norte. Acordar os rastreadores. Vossa Majestade, o ancião chamou atrás dele. Se a marca de Luna despertou, rastreadores comuns podem não segurar o seu rasto. Damian parou no topo da escada. Lentamente, ele olhou para trás. Então usem o meu. Ninguém respondeu porque todos naquele corredor sabiam a verdade antes dele. Uma verdadeira Luna só podia ser encontrada pelo seu alfa se o laço ainda o aceitasse. Damian estendeu a mão para a presença de Clara, para o fio frágil que deveria ter ligado esposa a marido, Luna a rei. Ele não encontrou nada. Nem distância, nem raiva, nada. Uma ausência limpa, terrível. O seu lobo recuou como se tivesse sido atingido. Por um segundo, o rei alfa Damian Blackwood não conseguiu respirar. Então os sinos do palácio soaram uma vez do muro inferior. Não celebração, alarme. O amanhecer estava a chegar. A neve ainda caía sobre as estradas. Cada minuto apagava a mais. Damian desceu as escadas, o anel apertado na sua mão a sangrar, o orgulho a despir-se dele passo a passo. Atrás dele, o salão de casamento ficou meio escuro, abandonado pela música. À sua frente, os portões abriram-se para um mundo branco que já tinha engolido as pegadas de Clara. Ele deixara a sua noiva na neve para lhe ensinar onde pertencia. Ao amanhecer, ela ensinara-lhe algo muito mais frio. Ela já não pertencia a lugar nenhum que ele pudesse comandar. Ao amanhecer, o Palácio Blackwood parou de fingir que o casamento era uma celebração. O grande salão ficou meio vazio sob candelabros mortos. Vinho esfriava em taças de prata. Pratos permaneciam intocados. Músicos desempacotaram os seus instrumentos sem serem dispensados, movendo-se cuidadosamente, como se uma nota errada pudesse enfurecer as paredes. Os nobres que riram apenas horas antes, agora falavam em sussurros. Não porque Clara Whitmore tivesse desaparecido. Ainda não, porque o palácio começara a falhar sem ela. Começou com pequenas coisas. A delegação sul chegou ao portão errado e não encontrou ninguém preparado para a receber. A cozinha enviou o pequeno almoço para a Câmara do Conselho, mas nenhum conselho fora agendado ali. 3 cartas seladas de aldeias fronteiriças ficaram por abrir porque a nova Luna era a única pessoa que as lia antes do amanhecer. Criados procuravam instruções que não existiam. Guardas esperavam por ordens que se contradiziam. O reino não colapsou. Isso teria sido mais simples. Vergonhosamente, onde quer que Damian olhasse, encontrava a forma da ausência de Clara. Um mordomo aproximou-se dele perto da escada inferior, pálido e a suar apesar do frio. Vossa Majestade, Lady Whitmore tinha organizado os relatórios de grãos de inverno para revisão esta manhã. Os olhos de Damon estreitaram-se. Lady Blackwood.
O mordomo congelou. Perdoai-me. Ela é a minha esposa. A correção veio demasiado agudamente. Demasiado tarde. O mordomo curvou-se de imediato. Sim, Vossa Majestade. Lady Blackwood tinha-as organizado. Não conseguimos localizar o livro de registros final. Damien virou-se antes que o homem pudesse ver o seu rosto. Esposa. A palavra tinha um sabor diferente agora, não mais suave. Ele não merecia suavidade. Tinha o sabor de algo que ele dissera apenas depois que a sala ficara vazia. Outro servo apressou-se com um maço de correspondência. Vossa Majestade, os Correios do Leste estão a perguntar se o selo da Luna deve ser usado para as respostas de condolências. Damien parou. Que respostas de condolências? O servo piscou. Para as perdas de avalanches perto de Grapin. Sua Graça redigiu-as ontem à noite, antes da cerimônia. Ela disse, nenhuma família enlutada deve esperar por causa de um casamento. O silêncio espalhou-se pela escada. Até os guardas olharam para baixo. Damien encarou as cartas. Clara tinha redigido condolências na manhã do seu casamento. Enquanto ele planeava deixá-la na neve, o pensamento não feriu alto. Entrou e ficou. Ele pegou nos papéis. A sua caligrafia era nítida, controlada, compassiva sem performance. Cada nome escrito corretamente. Cada perda reconhecida. Nenhuma vantagem política. Nenhuma exibição de corte. Apenas cuidado. O seu lobo pressionou contra suas costelas com um som baixo que não era bem um rosnado. Damien dobrou os papéis cuidadosamente. Enviai-os. Com que selo, Majestade? A pergunta deveria ter sido simples. Damien olhou para o anel de diamante negro, ainda enrolado em pano, à volta da sua palma ferida. O dela? Os olhos do servo arregalaram-se. Mas ela não é. Damien olhou para cima. A frase morreu. Ela não está aqui. Todos sabiam isso. Ninguém ousava terminar. Da varanda superior, Evelyn Hart observava num vestido matinal vermelho, o seu cabelo perfeito, a sua expressão menos certa do que tinha estado na festa. Damien chamou suavemente. Várias cabeças viraram-se. Ele não respondeu. Ela desceu 3 degraus, graciosa como sempre, voz baixa o suficiente para parecer privada e alta o suficiente para ser ouvida. Não podes deixar a corte entrar em pânico por causa de uma rapariga a fazer um drama ferido. As palavras pousaram mal. O corredor mudou. Maggie Reed, parada perto da parede com linho fresco apertado contra o peito, ficou rígida. Uma velha criada desviou o olhar e sentiu nojo. Até o mordomo parou de respirar. Damien virou-se lentamente para Evelyn. O que chamaste a isto? A boca de Evelyn tremeu. Sabes o que quero dizer? Ela estava envergonhada. Ela vai voltar quando perceber que não há melhor lugar para ela ir. Ela vai voltar. O mesmo pensamento que o orgulho lhe oferecera horas antes. Agora soava pequeno, podre, emprestado de uma arrogância que ele já não podia pagar. Damien deu um passo em direção a Evelyn. Não ameaçador, nem Tinder. Ela saiu numa tempestade de neve sem escolta, sem carruagem e sem exigência. Os lábios de Evelyn abriram-se porque queria a atenção. Não. A sua voz cortou o corredor. Silêncio. Final porque ela queria distância. Ninguém se moveu. Damien não defendera Clara quando importava. Todos sabiam disso também. Mas desta vez, pelo menos ele não deixara a ofensa permanecer. O rosto de Evelyn esfriou. Tu és rei. Distância não é algo que as pessoas tirem de ti. Damien olhou para ela por um longo momento. Ontem, ele poderia ter concordado. Ontem, ele acreditara que cada pessoa no Palácio Blackwood existia ao alcance do seu comando. Então Clara deixara um anel numa almofada e caminhara para a neve. E, de repente, as bordas do seu poder pareciam terrivelmente visíveis. Encontrem o comandante Hale, ordenou ao guarda mais próximo sem desviar o olhar de Evelyn. Enviai cavaleiros para o norte, leste e oeste. Silenciosamente, sem espetáculo público. O guarda curvou-se. Sim, majestade. E acordem o conselho dos anciãos. Evelyn enrijeceu. Para uma noiva fugitiva. Os olhos de Damien tornaram-se mais frios. Para uma possível verdadeira Luna. As palavras atingiram o corredor mais forte que qualquer grito. Um servo deixou cair o linho. Alguém sussurrou uma oração. Evelyn ficou imóvel.
completamente imóvel. Isso é impossível, disse ela. Mas a sua voz perdera a seda. Damien olhou para a janela da escada. O amanhecer pressionava pálido contra o vidro. A neve continuava a cair, paciente e implacável, cobrindo estrada, ramo, pedra e rasto. Em algum lugar para lá dela, Clara caminhava cada vez mais longe dele a cada respiração. E aqui, no palácio que ela ocupara por menos de um dia, o reino já tropeçava no trabalho que ela fizera. Em silêncio. Um ancião do conselho aproximou-se com a marca preta e prateada da almofada enrolada em linho. O seu rosto estava grave. Vossa Majestade. Damien virou-se. Fala. A marca não era apenas de Luna. O ancião hesitou. Reagiu à rejeição. O corredor ficou silencioso novamente. Damien sentiu as palavras entrarem no seu sangue. Rejeição. Não formal. Não falada antes de um altar. Não escrita em lei. Um tipo mais profundo. O tipo de laço compreendido mesmo quando o orgulho não o fazia. O ancião baixou a voz. Se ela atravessou o limite norte antes do amanhecer, o laço pode fechar-se contra ti. A mão de Damien apertou-se. O sangue aqueceu o pano à volta do anel. Então vamos encontrá-la antes que o faça. Mas mesmo enquanto dizia isso, ele sentiu a ausência dentro dele a alargar-se. Limpa, branca como a neve, implacável. Ele pensara que deixar Clara lá fora lhe ensinaria dependência. Em vez disso, cada servo, cada livro de registros, cada misericórdia não assinada no palácio estava a ensinar-lhe o que ela já estava a dar sem ser pedida. Não obediência, estabilidade, não fraqueza, graça, não utilidade, valor. Damien virou-se para os portões inferiores. Atrás dele, o palácio esperava que ele comandasse o mundo de volta ao lugar. À sua frente, a estrada branca esperava para provar que ele não podia. Pela primeira vez desde que se tornara rei Alfa, Damien moveu-se, não porque foi obedecido, mas porque tinha medo. E o medo, ele descobriu, era mais frio do que qualquer neve em que ele a deixara. A neve fizera o que Clara precisava que fizesse. Quando os cavaleiros de Damien chegaram à velha estrada de caça, as suas pegadas tinham desaparecido. Não borradas, não difíceis de seguir. Desaparecidas. Os rastreadores desmontaram perto do marcador de pedra quebrado abaixo da Cordilheira Norte, agachando-se baixinho com mãos enluvadas pressionadas na terra branca, procurando odor, pressão, direção, qualquer coisa. Os seus lobos andavam inquietos e confusos debaixo das suas peles. Um homem olhou para trás, para Damien, e baixou a cabeça. A tempestade cobriu o seu rasto, Majestade. Damien sentou-se imóvel no seu cavalo negro, capas a chapinhar ao vento, o anel de Clara enrolado em pano contra a sua palma a sangrar. A palavra deveria tê-lo zangado. Horas antes teria. Agora apenas confirmou o que o seu corpo já sabia. Ela estava a sair corretamente. Silenciosamente, completamente. Procurem mais longe, disse ele. A estrada inferior divide-se para lá da cordilheira. O comandante Aaron Hale, corpulento e sombrio, aproximou-se. Já enviamos homens para leste e oeste. Sem rastros de carruagens, sem pegadas de cavalos. Se ela saiu a pé, não podia ter ido longe. Damien olhou para a floresta branca à frente. As árvores erguiam-se negras contra o amanhecer, cada ramo pesado de neve, cada caminho tornado idêntico pelo inverno. Tu assumiste que ela só queria distância. Hale franziu o sobrolho. O que mais ela quereria? Damien não respondeu. Segurança, silêncio, um lugar onde o seu nome não pudesse abrir portas. Um lugar onde o seu comando não significasse nada. O pensamento assentou dentro dele como água gelada. Atrás deles, um dos rastreadores mais jovens de repente vacilou. O seu lobo surgiu nos seus olhos, dourado e alarmado. Majestade. Damien virou-se. Fala. Havia um odor aqui. Tênue. Não exatamente dela. Hale moveu-se de imediato. Então de quem? O rastreador hesitou. Ironwood. O silêncio cortou o vento. Até os cavalos mudaram de posição inquietos. O olhar de Damien ergueu-se para a distante linha de colinas cobertas de pinheiros. Território Ironwood. A única fronteira que os cavaleiros Blackwood evitavam, a menos que convidados ou preparados para a guerra. O seu governante, Alpha Rowan Vale,
Nunca se submetera a Damian. Nem uma vez, nem em conselho, nem em batalha, nem mesmo quando todas as outras casas do norte decidiram que a paz era mais fácil que o orgulho. A voz de Hale baixou. Se ela atravessou para Ironwood, não podemos entrar sem permissão. Os olhos de Damian não se moveram das colinas. Ela é a minha esposa. A frase veio automaticamente. Uma frase de rei, uma reivindicação de marido. Mas no momento em que a disse, o laço dentro dele permaneceu silencioso. Nenhuma resposta, nenhum calor, nenhum fio frágil a guiá-lo. Nada. A ausência corrigiu-o melhor do que qualquer inimigo poderia. Hale não falou, mas o seu silêncio carregava a mesma verdade. Esposa não era uma chave se a mulher a devolvera. Damian cutucou o seu cavalo para a frente. O animal resistiu por meio fôlego, orelhas achatadas para as árvores. O seu lobo agitou-se novamente, não a comandar desta vez. Aviso! A floresta à frente parecia diferente. Demasiado quieta, demasiado consciente. Então um som quebrou a neve. Não um rosnado, não um uivo. Cascos, lentos, medidos, destemidos. Entre os pinheiros negros, surgiram 3 cavaleiros com capas verde escuras, presas com sigilos de lobo de ferro. Batedores de Ironwood. Pararam na linha da cordilheira, suficientemente longe para evitar ameaças, suficientemente perto para fazer da retirada parecer fraqueza. O cavaleiro do meio baixou o capuz. Uma mulher com cabelos prateados e uma cicatriz na bochecha olhou diretamente para Damian. Cavaleiros Blackwood estão longe das suas muralhas. A mão de Hale moveu-se em direção à sua espada. Damian ergueu 2 dedos. Parem. Estamos a procurar a rainha Clara Blackwood. A expressão dos batedores não mudou. Nenhuma rainha Blackwood entrou na nossa estrada. A forma como falou foi demasiado precisa. Damian ouviu-a instantaneamente. Nenhuma rainha Blackwood, não nenhuma mulher, não nenhuma noiva. Uma mulher pode ter passado por aqui, disse ele. Sozinha, numa capa cinzenta. O batedor olhou para a neve entre eles. Muitas mulheres usam capas cinzentas no inverno. A mandíbula de Damian apertou-se. Não jogues jogos comigo. Os seus olhos endureceram. Então não tragas posse para uma fronteira onde não é reconhecida. O vento moveu-se entre eles. Afiado, limpo. Damian sentiu todos os cavaleiros atrás dele, à espera da velha versão do seu rei, para responder. A versão que ameaçaria, comandaria, levaria. Ele poderia ter, tinha exércitos, tinha título, tinha orgulho suficiente para fazer de um desastre uma autoridade. Mas em algum lugar para lá daquelas árvores, Clara poderia estar a ouvir. Ou pior, ela poderia estar segura porque estas pessoas entendiam o que ele não entendera. Forçou a sua mão a abrir-se à volta do pano do anel. A dor disparou pela sua palma. Bom, preciso de saber que ela está viva. O batedor estudou-o então. Pela primeira vez, algo mudou na sua cara. Não simpatia. Avaliação. Necessidade não é o mesmo que direito. A palavra atingiu limpa. Damian não tinha defesa. Um segundo cavaleiro inclinou-se para ela e murmurou algo demasiado baixo para ouvidos Blackwood. O batedor acenou uma vez, depois olhou de volta para Damian. Ao amanhecer, uma mulher atravessou a velha ponte de neve. A respiração de Damian parou. Hale deu um passo em frente. Onde está ela agora? O batedor ignorou-o. Ela estava fria, cansada, a caminhar sem escolta. O seu olhar voltou para a mão vendada de Damian, mas ela não parecia perdida. Damian fechou os olhos por um breve segundo. Clara, viva, a mover-se, não perdida. O alívio foi tão agudo que quase se tornou dor. Leva-me até ela. A resposta do batedor veio de imediato. Não. Hale eriçou-se. Tu estás a negar ao rei Alfa. Estou a negar ao homem de quem ela fugiu. A cordilheira ficou silenciosa. Damian abriu os olhos. A neve acumulou-se nos seus ombros, derretendo lentamente na lã escura da sua capa. Na sua mente, ele viu Clara no pátio novamente, vestido branco, véu congelado, costas direitas. Ele confundira imobilidade com submissão. Todos o fizeram. Ela pediu proteção? Perguntou ele. O batedor ficou quieto por um momento. Ela perguntou onde terminava a fronteira. A mandíbula de Damian apertou-se. E nós dissemos-lhe. A voz do batedor suavizou um grau.
Ela atravessou a ela mesma. Ninguém falou depois disso. Nem Hale, nem os rastreadores, nem os cavalos a moverem-se sob o peso do luto. Através da cordilheira, o território Ironwood esperava em silêncio azul e branco, segurando o que Blackwood deitara fora. Damien olhou para lá dos batedores, procurando entre as árvores uma capa cinzenta, uma cara pálida. Qualquer sinal da mulher que ele acreditara que nunca escolheria a incerteza em vez dele. Ele viu apenas neve. O batedor recolheu o seu cavalo. Voltem para casa, Blackwood. A voz de Damien era mais áspera quando respondeu. Não posso. Ela deu-lhe um último olhar. Depois aprendeu a ficar do lado de fora de uma porta que não se tem permissão para abrir. Os cavaleiros de Ironwood viraram-se de volta para os pinheiros. Damien não os seguiu. Pela primeira vez na sua vida, ele compreendeu a forma de uma fronteira. Não pedra, não lei, não soldados. Uma decisão de mulher, e Clara Whitmore cruzara a sua antes do amanhecer. Damien Blackwood chegou à fronteira de Ironwood após o nascer do sol, e pela primeira vez na sua vida, chegar não significou entrar. As fronteiras erguiam-se à sua frente em silêncio. 2 pilares de pedra negra erguiam-se da neve, esculpidos com antigas runas de lobo e coroados com ramos de ferro. Para lá deles, a floresta abria-se em névoa pálida da manhã. Nenhuma muralha, nenhum portão, nenhum exército, nada que um rei pudesse quebrar sem provar que não aprendera nada. Clara estava do outro lado, capa cinzenta sobre os ombros, cabelo escuro trançado simplesmente nas suas costas, cara pálida de frio, mas não fraca, nunca fraca. A neve tocara-a suavemente agora, não como punição, mas como testemunha. Atrás dela estava o Alpha Rowan Vale de Ironwood, alto e quieto num casaco verde escuro, mãos visíveis, espada intocada. Ellie não se postou perto o suficiente para reclamar. Essa foi a primeira coisa que Damien notou. A segunda foi pior. Clara escolhera onde se posicionar. Damien desmontou lentamente. As suas botas afundaram-se na neve, em terra Blackwood. O anel na sua palma sentiu-se mais pesado do que tinha direito a ser. Por um momento, ninguém falou. O vento moveu-se entre eles, carregando pinho, geada e o mais tênue rasto do odor de Clara. O seu lobo subiu em direção a ele com um som quebrado. O laço estendeu-se. Nada respondeu. A garganta de Damien apertou-se. Clara! O seu nome soou diferente fora do seu palácio, menos possuída por ele, mas como algo que ele nunca ganhara o direito de dizer. Clara olhou para ele sem surpresa. Isso magoou mais que a raiva teria magoado. Ela esperara por ele, não esperara, esperara, como se espera o tempo depois de um trovão. Vossa Majestade. O título pousou com perfeita distância. Damien deu um passo em frente. Os batedores de Ironwood moveram-se. Rowan ergueu uma mão e eles pararam. Nenhuma ameaça, apenas aviso. Damien parou em frente às pedras da fronteira. Um passo a mais seria transgressão. Ontem, ele teria dado. Hoje ele encarou a linha invisível e odiou o quão claramente a entendia. Vem para casa, disse ele. As palavras estavam erradas no momento em que saíram dele. A expressão de Clara não mudou, mas algo nos seus olhos esfriou. Casa. Damien forçou-se a respirar. De volta ao palácio. O palácio onde me deixaste lá fora na neve. Silêncio. Limpo. Imediato. Atrás. Damien. O comandante Hale baixou o olhar. Damien olhou para suas mãos arruinadas. A tênue vermelhidão à volta do dedo onde o seu anel estivera. Eu cometi um erro. Clara inclinou a cabeça ligeiramente. Não cruel. Não perdoadora. A ouvir um homem que chegara com uma palavra demasiado pequena para o que fizera. Um erro é esquecer uma porta destrancada, disse ela. Um erro é perder um nome numa carta. A sua voz permaneceu suave. Isso tornou cada palavra mais afiada. Tu deste uma ordem. A mandíbula de Damien apertou-se, mas não com raiva. Com vergonha, tentando encontrar um lugar para ir. Eu estava errado. Sim. Sem hesitação, sem satisfação, apenas verdade. Ele engoliu. Eu vim para te levar de volta. Os olhos de Rowan deslocaram-se para ele então, frios como pedra de rio. Mas Clara respondeu primeiro. Não podes levar de volta o que saiu a andar. A mão de Damien apertou o anel. Sangue secara sob a ligadura. Ele segurou-o sobre a fronteira, palma aberta.
Deixaste isto. Clara olhou para o anel uma vez. Nenhuma saudade cruzou o seu rosto. Nenhuma dor. Não, disse ela. E eu devolvi-o. A correção atingiu mais fundo que a acusação. Devolução é deliberada. Devolução é terminada. O lobo de Damien baixou dentro dele. Os anciãos disseram que a tua marca despertou, disse ele calmamente. Eles acreditam que tu és a tua verdadeira Luna. Clara completou por ele. A palavra deveria ter mudado algo. Não mudou. O seu rosto permaneceu calmo. É por isso que vieste? Damien ficou imóvel. A neve caía entre eles em pequenos pedaços silenciosos. Ele queria dizer não. O orgulho queria. O medo queria. Mas Clara já sobrevivera a demasiadas mentiras embrulhadas em vozes reais. A princípio, admitiu, a honestidade teve o gosto de sangue. Então eu vi as cartas, os livros de registros, o quarto, o anel. A sua voz ficou rouca. Então eu entendi que eu não perdi uma marca. Eu perdi-te. Pela primeira vez, algo moveu-se no rosto de Clara. Não suavidade, não o suficiente para o salvar. Apenas o reconhecimento de que ele finalmente dissera a ferida correta. Damien deu um passo cuidadoso para mais perto da fronteira, não a atravessando. Eu deixei-te lá porque pensei que precisavas de aprender o teu lugar. Os olhos de Clara mantiveram os dele. Eu aprendi-o. A sua respiração prendeu-se. Clara, não ao lado de um homem que ensina através da humilhação. A floresta ficou completamente quieta. Até o vento parecia esperar. Ela ergueu-se e afastou a manga da sua capa. A marca prateada curvava-se sob o seu pulso, tênue, mas viva, brilhando suavemente na cinzenta manhã. O lobo de Damen ficou silencioso. Rowan não reagiu, o que disse a Damien que ele já a vira e não a usara contra ela. Isso, de alguma forma, era outra punição. Clara cobriu a marca novamente. Qualquer que seja o significado disto, não me devolve a ti. Damien olhou para ela então. Verdadeiramente olhou. Não para a noiva que deixara lá fora, não para a aliança política, não para a verdadeira Luna que o seu conselho de repente valorizava, mas para Clara Whitmore, de pé para lá do seu comando, com geada no cabelo e uma escolha nas mãos. O que queres? Perguntou ele. A pergunta custou-lhe mais do que qualquer ordem que ele alguma vez dera. Clara olhou para a estrada de Ironwood atrás dela, depois de volta para ele. Uma sala onde a bondade não é usada como recompensa. Um nome que é falado com respeito quando eu não estou presente. Uma vida que não tenho de suportar. Damien não tinha resposta porque nenhuma existia que pudesse desfazer a neve. Rowan deu um passo em frente apenas então, parando quieto atrás de Clara, deixando espaço entre eles. Ironwood ofereceu abrigo, disse ele. Não posse. Clara não olhou para trás para ele, mas algo nos seus ombros aliviou. Damien viu isso. Odiou? Oh, mereceu. Ela é minha esposa, disse ele. Mas as palavras eram agora mais silenciosas, quebradas nas bordas. O olhar de Clara voltou para ele. Perdeste o direito de me chamar assim quando me deixaste na neve. Ali estava, a frase que terminara o casamento mais completamente do que qualquer lei. Damien fechou os olhos por um fôlego. Quando os abriu, Clara virara-se ligeiramente para a estrada de Ironwood, não a correr, não a esconder-se, a sair em plena luz do dia desta vez. Ele poderia ter ordenado aos seus homens que avançassem. Ele poderia ter iniciado uma guerra na fronteira. Ele poderia ter provado antes de cada lobo a observar que o poder era ainda a única linguagem que ele conhecia. Em vez disso, ele ficou do seu lado da neve e deixou a mulher que magoara escolher a distância. Clara parou uma vez, não para olhar para trás, mas para falar por cima do ombro. Eu não desapareci. Damien, o seu nome finalmente. Bear, final, eu saí. Então, ela caminhou para território Ironwood, ao lado da mão de ninguém, sob o comando de ninguém, a sua capa cinzenta, a desaparecer lentamente entre os pinheiros escuros. Damien permaneceu na fronteira, muito depois da névoa a ter engolido. Na sua palma, jazia o anel. No seu reino, um quarto nupcial vazio esperava. No seu peito, o laço permanecia fechado. O rei Alfa deixara a sua nova noiva sozinha na neve na noite de núpcias. Ao amanhecer, ela desaparecera. E ao nascer do sol,
Ele finalmente compreendeu que ela não desaparecera no frio. Ela escapara dele. O Palácio Blackwood não lamentou Clara imediatamente. Essa foi a segunda crueldade. Tentou continuar. Ao meio-dia, os criados tinham reaceso os candelabros, limpo o vinho de casamento intocado, removido as grinaldas murchas do salão principal e esfregado a neve derretida do corredor dos criados onde o seu vestido arruinado deixara o seu rasto final. O palácio era muito bom a esconder provas, fora treinado por gerações de reis, mas a ausência era mais difícil de limpar. O quarto nupcial de Clara permaneceu fechado. Ninguém fora ordenado a selá-lo. Ninguém fora proibido de entrar. Ainda assim, cada servo evitava a porta, como se a própria dor estivesse de guarda lá fora. Lá dentro, a cama permaneceu intocada. A almofada ainda guardava a tênue impressão onde o anel repousara. O véu jazia dobrado ao lado, seco agora, mas rígido de neve. Damien ficou no centro do quarto, muito depois de os seus assessores pararem de fingir que tinham razões urgentes para o interromper. Ele regressara da fronteira sem Clara. Esse facto moveu-se pelo palácio mais rápido do que qualquer anúncio oficial poderia ter feito. O rei fora atrás da sua noiva. O rei chegara a Ironwood. O rei voltara sozinho. Ninguém o disse em voz alta perto dele. Não precisavam. O silêncio tornara-se mais honesto que a lealdade. Damien olhou novamente para o guarda-roupa. Já o tinha procurado 2 vezes, não por pistas, mas por punição. Os vestidos que a corte escolhera para Clara pendiam em rosa perfeito, pálidos, caros, intocados. Vestidos destinados a transformar uma mulher num símbolo antes que alguém pensasse em perguntar se ela estava com frio. Joias brilhavam em caixas de veludo, colares, pentes de cabelo, braceletes cerimoniais. Cada item permanecia, porque nenhum deles lhe pertencera. Era isso que ele compreendia agora. Duran a Clara um palácio cheio de coisas e nenhum lugar seguro. Uma batida soou. Damien não se virou. Entra. O comandante Hale entrou, carregando uma pasta de couro escurecida por neve derretida. Os relatórios dos correios falam. Hale hesitou. Os olhos de Damien levantaram-se para o espelho. No reflexo, ele viu o comandante escolher cautela e falhar. Ironwood confirmou que ela está sob proteção de hóspede. Hóspede, não prisioneira, não reclamada, não peça de barganha. Hóspede. A mandíbula de Damien apertou-se em volta das costas de uma cadeira até a madeira esculpida rachar. Rowan Vale enviou essa palavra, o seu capitão de fronteira, disse Hale. E Clara. Hale baixou o olhar. Não há mensagem. Nenhuma mensagem. Claro, ela não deixara nota na almofada. Ela dissera o que precisava ser dito na fronteira. Damien soltou a cadeira lentamente. Continua. Hale abriu a pasta. Os Correios do Leste receberam as cartas de condolências sob o seu selo. As famílias Grappini responderam antes do anoitecer. A expressão de Damien aguçou-se. Responderam o quê? Hale pareceu desconfortável. Agradeceram a Luna por lembrar os seus mortos pelo nome. A sala ficou imóvel. Clara estivera no Palácio Blackwood menos de um dia como sua esposa. Um dia, ainda assim famílias enlutadas já falavam dela como se ela os tivesse visto, como se os tivesse levado para algum lugar nas partes silenciosas de si mesma, enquanto ele levara apenas orgulho. Damien virou-se para a janela. Lá fora, o pátio jazia sob neve fresca. Não restava nenhum rastro de onde ela estivera. Isso parecia obsceno. O mundo não tinha o direito de parecer intocado. Há mais, disse Hale. Damien não se virou. Diz. O conselho está dividido. Alguns querem peticionar Ironwood pelo seu regresso formal. Outros acreditam que reconhecer a marca de Luna publicamente pode enfraquecer a tua posição. Um som baixo surgiu no peito de Damien. Hale parou. Damien virou-se então lentamente. A minha posição? As suas palavras. Majestade. E o que acham eles que é a minha posição? A mandíbula de Hale apertou-se. Que foste humilhado por uma noiva fugitiva. O antigo Damien teria destruído alguém por isso. O novo, se novo era sequer a palavra, apenas olhou para a almofada onde o anel estivera. Eles estão errados, disse ele. Hale esperou. A voz de Damien baixou. Eu não fui humilhado porque ela fugiu.
Eu fui humilhado porque ela tinha uma razão para o fazer. O comandante não disse nada, mas algo na sua cara mudou. Respeito talvez, ou dor. Damian não queria nenhum dos dois. Chamem o conselho, ordenou Damian. Agora, dentro de 1 hora. A Câmara do Conselho encheu-se de nobres que tinham rido na noite anterior e vestiram-se de preocupação solene à luz do dia. Evelyn Hart sentou-se perto do lado direito da mesa, o vermelho substituído por azul matinal, a sua expressão composta com uma suavidade praticada. Damian entrou carregando o anel de Clara. Sem coroa, sem capa cerimonial, apenas o anel segurado abertamente na sua mão nua, onde todos podiam ver o corte que deixara. A sala levantou-se. Ele não lhes disse para se sentarem. Ontem à noite, disse ele, a minha esposa foi deixada na neve por ordem minha. Ninguém se moveu. A confissão pousou mais forte que a culpa teria pousado. Um senhor do conselho pigarreou. Vossa Majestade, certamente tais assuntos privados não precisam de ser. Damian olhou para ele. O homem parou de falar. Ristes, disse Damian. O senhor ficou pálido. Majestade, perguntaste se ela tinha congelado no pátio. Silêncio! O olhar de Damian moveu-se pela sala. Outros sorriram. Outros desviaram o olhar. Ninguém se opôs. A voz de Evelyn entrou suavemente. Damian, a corte segue o seu rei. Ele virou-se para ela. Sim, uma palavra. Implacável porque concordou. Os seus lábios abriram-se. Ele continuou. E um rei que ensina a crueldade não deve ficar surpreendido quando a sua corte a aprende fluentemente. Ninguém respirou. Damian colocou o anel de Clara na mesa do conselho. O diamante negro capturou a luz fria da tarde. Esta Câmara não discutirá como recuperar propriedade. Clara Whitmore não é propriedade. Esta Câmara não discutirá como forçar um laço de Luna. Um laço despertado pela rejeição não pode ser reparado por comando. Um ancião baixou a cabeça. O rosto de Evelyn apertou-se. Então o que esta Câmara discutirá? Damian olhou para o anel. Restituição. A palavra confundiu-os. Bom, deixem-nos aprender o desconforto. Todo o servo que testemunhou a sua humilhação e teve demasiado medo de agir, será questionado sem punição. Todo o guarda que seguiu a minha ordem não será culpado pelo meu fracasso. Todo o senhor que a ridicularizou enviará tributo de desculpa para as contas de caridade da Luna. Um conselheiro enrijeceu-se. Se ela não voltar para os usar, os olhos de Damian levantaram-se. Então permanecem dela. Por quanto tempo? Até que ela decida o contrário. A sala não gostou disso. Damian sentiu-a ondular através deles. Uma decisão de mulher tornou-se a presença mais poderosa no Palácio Blackwood. Arrustado, já fizera o que exércitos não podiam. Evelyn levantou-se. Tu deixarás Ironwood abrigar a tua verdadeira Luna. Damian olhou para ela por um longo momento. Não, disse ele pela primeira vez naquele dia. Um lampejo de alívio cruzou o rosto dela. Então, ele terminou. Ou deixarei Clara escolher onde ela está segura. O alívio morreu. Algo mais frio substituiu-o. E tu o que és então? Perguntou Evelyn suavemente. Senão o homem a quem ela regressa. Damian pegou no anel novamente. Mordeu a mesma ferida. O homem que chegou tarde demais. Ninguém falou depois disso. Não até que os sinos soassem da Torre Oeste, marcando o fim do primeiro dia do seu casamento. Damian olhou para as janelas brancas como a neve. Em algum lugar para lá delas, Clara estava viva sob a proteção de outro território, talvez a aquecer as mãos junto a um fogo que ninguém fizera condicional. O pensamento magoou. Também o firmou. A dor não era punição suficiente. O arrependimento não era reparação. Desejá-la de volta não era amor se apenas significava arrastá-la para a mesma sala que a tinha ferido. Pela primeira vez, Damian compreendeu que a perseguição não podia começar com cavalos. Tinha de começar com o reino que ele tornara inseguro para ela. Lá fora, a neve começou a cair novamente sobre o Palácio Blackwood, suave e implacável. Desta vez, nenhuma noiva estava nela à espera. Desta vez, o frio pertencia-lhe. Ironwood não acolheu Clara com perguntas. Essa foi a primeira misericórdia. Ninguém perguntou por que é que o seu manto de noiva tinha desaparecido.
Ninguém perguntou por que é que ela chegara perto do amanhecer com neve no cabelo e o olhar de alguém que saíra de uma vida antes que ela a pudesse enterrar. Ninguém perguntou se o rei Alpha Damian Blackwood viria por ela. Eles simplesmente abriram uma porta. A casa de hóspedes ficava para lá dos pinheiros interiores, menor que qualquer quarto no Palácio Blackwood, construída de madeira escura e pedra de rio. Fumo subia da sua chaminé, numa fina linha cinzenta. Uma mulher com cabelo prateado e uma cicatriz na bochecha levou Clara para dentro e colocou chá quente na mesa sem cerimônia. "Podes dormir", disse ela. Clara parou perto da lareira, ambas as mãos à volta da chávena. O calor infiltrou-se nos seus dedos lentamente, dolorosamente. "E se eu não quiser dormir?" A mulher olhou para ela por um momento. "Então podes sentar-te acordada onde ninguém te mandará sorrir." Clara baixou o olhar para o chá. A bondade era demasiado simples para se defender contra. Em Blackwood, tudo exigia interpretação. Um olhar podia ser aviso. Silêncio podia ser punição. Um presente podia tornar-se prova de posse. Aqui, uma cadeira era apenas uma cadeira. Um fogo era apenas calor. Abrigo não era uma barganha falada lindamente à volta de uma corrente. "Qual é o teu nome?" perguntou Clara. "Marionville." A boca da mulher curvou-se fracamente. "Capitã de fronteira, tia de Rowan. Quando ele se esquece, eu supero-o em bom senso." Clara quase sorriu. Quase. O movimento pareceu unfamiliar, como usar uma mão depois de uma queimadura de gelo. Marion notou e não comentou. Outra misericórdia. Ela atravessou até a um armário e tirou roupas dobradas. Lã simples, linho macio, cinzento e verde, nada nupcial, nada simbólico. "Isto deve servir bem o suficiente até as tuas próprias coisas secarem." Clara olhou para si mesma. O seu vestido estava amarrotado de viagem, a bainha escura com neve derretida. Sob a manga, a marca prateada aqueceu novamente. Quieta, mas desperta. Ela baixou o tecido sobre o pulso. Marion viu. Claro, ela viu. Uma capitã de fronteira sobrevive notando o que outros escondem, mas ela apenas colocou as roupas ao lado da cama. Marcas têm o seu próprio tempo. Os dedos de Clara apertaram a chávena. "Sabes o que significa?" "Alguns dir-te-ão." Clara baixou o olhar. "Quando perguntas por que queres saber, não porque tens medo que alguém mais o use para decidir quem és." A resposta perturbou Clara, mais do que uma explicação teria perturbado. M. Blackwood, o conhecimento sempre se movera para baixo. Rei para súdito, conselho para noiva, marido para esposa. Aqui, Marion colocou a verdade numa prateleira que Clara podia alcançar quando estivesse pronta, não forçada nas suas mãos, não retida como punição. Clara sentou-se à pequena mesa. O seu corpo começara a tremer agora que era seguro fazê-lo. Não soluçar, não desabar, apenas a rebelião atrasada de ossos que tinham estado demasiado tempo na neve. Marion moveu-se como para trazer um cobertor. Clara ergueu uma mão. "Estou bem." Marion parou. "Não", disse ela gentilmente, "mas estás aqui." Clara olhou para ela. As palavras entraram suavemente. "Não cura, ainda não, mas não magoaram. Isso era novo." Lá fora, cascos soaram para lá dos pinheiros. A coluna de Clara endireitou-se antes que ela pudesse pará-lo. Marion olhou para a janela. Rowan. O nome significava o Alpha de Ironwood. O rival de Damian. O homem que ficara atrás dela na fronteira sem a tocar, sem falar por cima dela. Sem decidir que a sua dor era útil. Clara baixou a chávena. O seu movimento parecia sem esforço. "Ele espera que eu o encontre? Expectativa?" A sobrancelha de Marion ergueu-se. "Não." Ele perguntou se estavas disposta. Lá estava de novo. Escolha. Tão pequena palavra, tão perigosa para uma mulher que fora entregue da família ao altar para a neve, como se a resistência fosse uma dote. Clara olhou para a janela através do vidro manchado de geada. Viu Rowan Vale desmontar perto do caminho. Ele não veio direito à porta. Falou primeiro a um guarda. Depois deu um passo para trás, deixando distância entre si e a casa, esperando lá fora no frio, porque lá dentro era dela para permitir. Clara observou-o por um longo momento. Ele era alto, corpulento, de cabelo escuro, com a quietude de um homem que não precisava de preencher todos os espaços para se possuir. Diferente da quietude de Damian.
O silêncio de Damien exigia. O silêncio de Rowan permitia. Essa diferença não deveria ter importado tanto. Importou. Falarei com ele, disse Clara. Marion acenou e foi até a porta. Rowan entrou apenas, depois de ela a abrir totalmente e se afastar. Ele tirou as luvas, mas não a sua dignidade. O seu olhar percorreu Clara uma vez, cuidadoso e breve, absorvendo o cansaço, o pulso escondido, o chá intocado, e depois voltando para a sua cara. Lady Whitmore, não Rainha Blackwood, não Luna, não esposa. O seu nome de nascimento devolvido sem cerimônia. Clara sentiu algo no seu peito soltar-se dolorosamente. Alpha Vale, estás sob proteção de hóspede, disse ele. Ninguém de Blackwood entrará nesta casa sem o teu consentimento. Clara procurou no rosto dele o sinão. Não havia nenhum. E se Damien exigir o contrário? A expressão de Rowan não mudou. Então, Damien aprenderá a diferença entre uma fronteira e uma porta. Marion sorriu para o seu chá. Clara não sorriu desta vez. Respirou lenta e totalmente, talvez pela primeira vez desde o altar. Não quero que uma guerra seja iniciada por minha causa, disse ela. A resposta de Rowan veio calmamente. Então, não começaremos uma por ti. Uma pausa. Mas também não permitiremos que uma seja usada para te devolver ao mal. Mal, disse ele a palavra claramente. Não drama, não embaraço, não mal-entendido. Mal. Clara desviou o olhar para o fogo. O seu calor não se curvava para longe dela. Aqui subia reto, firme, comum. Ela pensou em Damien de pé na fronteira com o anel na mão. Pensou na sua voz a dizer, vem para casa. Como se casa tivesse sido o lugar onde ele a deixara lá fora. Pensou no palácio a tentar continuar depois de ela desaparecer. E debaixo de tudo, a marca no seu pulso pulsou uma vez, prateada e paciente. Preciso de tempo, disse Clara. Rowan inclinou a cabeça. Então leva-o. Sem argumento, sem persuasão, sem promessa disfarçada de pressão. Apenas permissão que não pedia para ser admirada. Clara olhou para ele então. Verdadeiramente olhou. Por que me estás a ajudar? Rowan ficou em silêncio tempo suficiente para que a resposta parecesse escolhida, não ensaiada. Porque no inverno passado, patrulhas Blackwood deixaram 3 crianças de Ironwood fora de uma despensa selada, até de manhã, para ensinar o seu pai a obedecer. Clara ficou imóvel. Eu não sabia. Eu acredito em ti. Isso magoou. Não porque ele a acusava, porque não acusava. Um reino ensina às pessoas o que o seu rei permite, disse Rowan. Ontem à noite, deixaste de permitir isso para ti mesma. A sala ficou muito quieta. Clara baixou o olhar para o seu dedo anelar nu. Pele vermelha, lugar vazio. Prova de saída. Acho que fugir seria sentir os pulmões a arder. Mas não. Foi como sentar junto à lareira de um estranho e perceber que ninguém me pedia para provar que merecia o calor. Lá fora, a neve caía sobre os pinheiros. Cá dentro, agarrava a minha caneca de chá com as 2 mãos. Ainda estava cansada, ainda estava magoada, ainda incerta da marca debaixo da minha manga e do futuro para lá da porta. Mas pela primeira vez desde o sim no altar, já não esperava que o Damien Blackwood decidisse o que vinha a seguir. Só isto já parecia o começo de uma vida. A petição chegou a Ironwood antes do meio-dia. Não veio com um exército, nem com trombetas, nem com a arrogância de estandartes a esvoaçar ao vento de inverno. Chegou dobrada, selada com cera negra, trazida por um único mensageiro, que parou na estrada exterior e desmontou junto às pedras de fronteira. Foi isto, mais do que o selo, que me disse que algo tinha mudado. Damien Blackwood tinha aprendido a esperar do lado de fora. Fiquei junto à janela da casa de hóspedes quando a Marion me trouxe a carta. O fogo atrás de mim ardia firmemente. Um vestido verde simples tinha substituído a lã amarrotada da viagem. O meu cabelo estava seco, trançado de lado. Nada em mim parecia de noiva. Nada em mim parecia pertencer a alguém. Ainda assim, quando vi o selo de cera negra na mão da Marion, o velho frio percorreu-me a espinha. Não precisas de a ler, disse a Marion. Olhei para a carta dobrada. Seria dele? Sim. O Rowan estava perto da porta aberta, suficientemente longe para não me apertar o espaço.
suficientemente perto para a sua presença ser um muro onde me pudesse encostar se quisesse. Ele não pegou na carta, não perguntou o que eu queria antes de eu saber. Ele simplesmente esperou. Estendi a mão. A Marian colocou a carta na minha palma. A cera ostentava o lobo Blackwood, uma marca que usei por menos de uma noite, e devolvi antes do amanhecer. O meu polegar repousou sobre o selo. Por um momento, voltei ao quarto nupcial, a luz das velas a tremer sobre a cama, o anel na almofada, o véu molhado pela neve derretida. Respirei fundo e quebrei o selo. A letra do Damien era mais afiada do que esperava, controlada, mas menos perfeita do que um documento real deveria ser. Algumas linhas pressionavam demasiado o papel. Algumas chegavam a rasgar a folha. Li em silêncio. Ele não me pedia para voltar para casa. Essa foi a primeira surpresa. Ele não me chamou desobediente. Essa foi a segunda. Escreveu que o Palácio Blackwood tinha formalmente reconhecido a minha proteção como convidada pela Lady Ironwood. Escreveu que nenhum mensageiro cruzaria a fronteira sem o meu consentimento. Escreveu que o conselho tinha sido corrigido publicamente. Escreveu que os homens que riram tinham sido nomeados. Então, perto do fim, uma frase fez-me parar. Ordenei-te que fosses para a neve porque pensei que o poder significava nunca ser recusado. Partiste porque compreendeste a dignidade melhor do que eu compreendi a realeza. Lia 2 vezes. Não porque me curasse. Não curou. As palavras aqueciam na mão, mas eram inúteis contra a geada já sofrida. Mas a verdade, mesmo tardia, tinha um peso diferente das desculpas. Baixei a carta. A Marian observava-me atentamente. Rowan olhava para o fogo, como se me desse privacidade no rosto. A outra página, disse a Marian suavemente. Olhei para baixo. Uma folha mais pequena estava dobrada atrás da primeira. Sem selo, sem título, sem Vossa Majestade, apenas o meu nome. Clara. Os meus dedos apertaram-se. Li. Encontrei as cartas de condolências que escreveste para Grappine. Elas respondem sob o teu selo. Uma mãe escreveu que ninguém tinha dito o nome do filho corretamente até que tu o fizeste. Estou a enviar-te a resposta dela porque pertence a ti, não à minha corte. Por baixo da página do Damien havia uma terceira carta, escrita com uma letra mais rude. Não reconheci nenhum dos nomes. No entanto, cada palavra da resposta da mãe entrou em mim silenciosamente. Gratidão. Dor. Um rapaz chamado Thomas, 17 anos, esmagado pela neve enquanto tentava escavar a irmã mais nova primeiro. Lembrei-me de ler esse relatório antes do casamento. Tinha parado no nome dele e reescrito a resposta 3 vezes porque a tua perda é notada. Parecia demasiado cruel para uma criança que morreu a salvar alguém. Pensei que ninguém notaria. Alguém tinha notado. A minha visão embaciou-se então, não por causa do Damien, mas por causa do Thomas, da mãe dele, da estranha dor de ser vista pelo cuidado que ofereci em silêncio. Uma lágrima caiu na página antes que eu a pudesse deter. Fiquei a olhar para ela, assustada. A Marian desviou o olhar imediatamente. O Rowan não se moveu. Mais uma misericórdia. Limpei a página cuidadosamente. Chorei mais por um filho de um estranho do que pela minha própria noite de casamento, disse. A minha voz estava calma, mas mais fina do que antes. Talvez porque o luto é mais seguro quando é honesto, respondeu a Marian gentilmente. Dobrei a carta do pinheiro cinzento com cuidado e coloquei-a na mesa. Debaixo da minha manga, a marca prateada da luna aqueceu novamente. Desta vez, não me assustou. Pulsou uma vez, lenta e constante, como se respondesse a uma verdade, não a um laço. O Rowan notou a fraca luz através do tecido. Dói? Olhei para o meu pulso. Não. Empurrei a manga. A marca curvava-se sobre a minha pele como água sob a luz da lua, mais brilhante do que estava na fronteira, já não escondida sob o meu pulso. A Marian inspirou suavemente. A expressão do Rowan mudou apenas nos seus olhos. Reconhecimento, respeito, sem fome, sem cálculo. Estudei a marca como se pertencesse a outra pessoa. Os anciãos do Damien dizem que ela acorda por rejeição. Isso é uma parte da antiga crença, disse a Marian, aproximando-se, mas parando antes de me tocar. Qual é a outra? A voz da Marian baixou.
Uma verdadeira luna. A marca não acorda para o alfa que a possui. Ela acorda quando a mulher se escolhe a si mesma, em vez do lugar que a consumiria. O quarto ficou imóvel. Senti as palavras assentarem mais fundo do que o medo. Não como uma marca, não como prova, não como evidência de que deveria regressar. Minha. Um sinal não de pertencer ao Damien, mas de ter sobrevivido ao momento em que ele confundiu a minha resistência com permissão. Quase ri. Saiu como um suspiro. Então o Blackwood está errado. O olhar do Rowan prendeu o meu. Em muitas coisas. Dobrei a carta do Damien e coloquei-a de lado, separada da resposta da mãe. 2 pesos diferentes. Um arrependimento tardio. Uma razão viva para continuar. Vais responder-lhe? Perguntou a Marian. Olhei em direção à janela. A neve jazia sobre os pinheiros. Mas aqui não parecia uma punição. Parecia um mundo quieto a decidir o que revelar lentamente. Sim, disse. O Rowan endireitou-se ligeiramente. Queres que enviemos termos? Virei-me da janela. Não. A minha voz era suave, mas não vacilou. Enviarei a verdade. A Marian trouxe papel. O Rowan trouxe tinta. Depois deu um passo atrás. Sentei-me à pequena mesa de madeira onde nenhuma coroa esperava. Nenhum conselho observava, nenhum marido media a minha utilidade. Escrevi lentamente, escolhendo cada palavra sem crueldade e sem a misericórdia que não sentia. Damien, recebi a tua carta. Acredito que te arrependes do que fizeste. Também acredito que o arrependimento não é o mesmo que mudança. Não venhas por mim. Não me chames de volta quando o último lugar que me deste foi a neve. Se Blackwood deseja honrar o meu selo, usa-o para as pessoas que foram ignoradas enquanto a tua corte celebrava. Se me queres honrar, começa por entender que não estou desaparecida. Estou segura. Pausai. A marca debaixo do meu pulso brilhou mais intensamente por um batimento cardíaco. Luzes prateadas a transbordar para a beira da página. Adicionei uma linha final. E decidirei o que o meu nome significa daqui para frente. Quando terminei, o quarto parecia diferente. Não curado, não acabado, mas reivindicado por mim. A Marian dobrou a carta sem a ler. O Rowan selou-a com cera verde simples, não com o brasão de Ironwood, não com o lobo de Blackwood. Apenas proteção para uma mensagem que pertencia apenas a Clara. Lá fora, o mensageiro esperava na estrada. Ele levaria a minha resposta de volta a um rei que aprendera tarde demais que perseguição não é o mesmo que reparação. Clara ficou junto ao fogo e observou a carta partir. Pela primeira vez desde o casamento, o pensamento de Damien a ler as minhas palavras não me arrepiou. Deixou-me clara. Damien leu a resposta da Clara na Câmara do Conselho, onde a sua humilhação tinha sido primeiro tratada como entretenimento. Foi deliberado. Ele podia tê-la aberto em privado. Podia ter escondido a cara dos homens que tinham rido e da mulher que sorriu para o seu vinho enquanto a sua noiva congelava lá fora. Em vez disso, ele quebrou a cera verde simples à frente de todos eles. Sem selo Blackwood, sem brasão de Ironwood, apenas uma mensagem protegida por uma fronteira que ele não tinha o direito de cruzar. A câmara esperou. Evelyn sentou-se rígida, perto do fim da mesa, pálida de raiva. Estava demasiado treinada para mostrar totalmente. Os anciãos observavam as mãos do Damien. O comandante Hale estava junto à porta. Maggie Reed tinha sido convidada a assistir como testemunha, não como serva. Esse detalhe incomodou vários nobres. Bom, Damien desdobrou a carta. A letra da Clara era firme. Leu cada palavra sem falar. Não venhas por mim. Não me chames de volta quando o último lugar que me deste foi a neve. Não estou desaparecida. Estou segura. A linha final demorou mais do que as outras. Decidirei o que o meu nome significa daqui para frente. Damien baixou a página lentamente. Ninguém perguntou o que dizia. Talvez vissem o suficiente no seu rosto. Talvez o silêncio finalmente tivesse ensinado maneiras à corte que a dor nunca tivera. Evelyn foi a primeira a quebrá-lo. Ela está a ser guiada por Ironwood. Damien olhou para ela. Não pode saber isso. Posso. A voz dele era calma porque essas não são as palavras de uma mulher a ser guiada. São as palavras de uma mulher que parou de pedir permissão.
A frase assentou sobre a mesa. Alguns pareciam ofendidos. Alguns pareciam assustados. Maggie olhou para baixo rapidamente, mas não antes de Damien ver os seus olhos encherem-se de alívio. A boca de Evelyn apertou-se. Então estás simplesmente a aceitar isto. Damien virou a carta na mão. Aceitar? Como se a dignidade da Clara fosse um insulto que ele pudesse escolher tolerar ou corrigir. Estou a reconhecê-la. Um senhor do conselho inclinou-se cautelosamente. Vossa Majestade, se ela é verdadeiramente marcada como Luna, o reino pode exigir o seu regresso para a estabilidade. O lobo de Damien remexeu-se uma vez, ferido pela palavra exigir. Damien colocou a carta da Clara na mesa ao lado do anel de diamante negro. 2 objetos, um devolvido, outro recebido, ambos mais pesados que a lei da coroa. O reino exigiu o seu respeito antes de exigir o seu poder, disse. O senhor calou-se. Blackwood não pedirá um regresso forçado. Blackwood não cruzará as fronteiras de Ironwood. Blackwood não usará a marca Luna como uma corrente. O conselho de anciãos trocou olhares inquietos. Damien viu-os. Viu tudo agora que ver chegou tarde demais. Então o que faremos? Perguntou um ancião. Damien olhou para Maggie. Começamos onde eu falhei. Maggie enrijeceu. Majestade, supervisionarás o testemunho de criados e pessoal inferior. Nenhuma punição pela verdade, nenhuma retaliação. Cada relato de crueldade na corte, petições ignoradas, ordens inseguras e humilhação usada como disciplina será registrado. Os nobres moveram-se bruscamente. Damien não desviou o olhar dela. Consegues fazer isso? Os lábios de Maggie separaram-se. Sentiu-se a ser pedida para nomear a vara de um reino em frente aos homens que dela beneficiavam. Por um momento, o medo quase venceu. Então, ela levantou o queixo. Sim, Vossa Majestade. Damien assentiu uma vez. Comandante Hale, cada família nomeada nas respostas de Grapevine recebe compensação de inverno antes do anoitecer. Não das reservas fiscais, do tesouro do casamento. Evelyn levantou-se tão rapidamente que a sua cadeira raspou. O tesouro do casamento? O olhar de Damien moveu-se para ela. Sim, esse fundo foi preparado para alianças de corte. Servirá às pessoas cujo luto a minha corte ignorou. E o teu casamento? Exigiu ela. A câmara congelou. Damien olhou para o anel. Ele ainda conseguia ver a Clara do outro lado da fronteira, neve no cabelo, voz calma o suficiente para o acabar sem levantar. O meu casamento terminou quando a minha esposa teve de partir para ficar segura. Ninguém respirou. Evelyn olhou para ele como se ele a tivesse agredido. Talvez ele tivesse, não com raiva, mas com verdade. Pareces um homem derrotado, disse ela. A resposta de Damien veio lentamente. Estou. A admissão espalhou-se pela sala como o ar de inverno. Mas a derrota não é o mesmo que não aprender nada. Horas depois, as primeiras ordens deixaram o Palácio Blackwood sob o selo da Clara. Não porque ela tivesse regressado, mas porque Damien finalmente entendera que honrá-la não exigia posse. Armazéns de grãos abriram no norte. Os guardas que tinham executado ordens de humilhação foram transferidos sob nova lei. A Câmara do Conselho, onde a risada tinha sido permitida, foi despojada dos seus privilégios privados de vinho e aberta 2 vezes por semana a peticionários sem patrocínio nobre. Pequenas mudanças, mudanças insuficientes, mas reais. O arrependimento não reparava o passado, só podia parar de o alimentar. Ao crepúsculo, Damien regressou sozinho ao pátio norte. A neve tinha coberto tudo novamente, sem pegadas, sem o contorno do lugar onde a Clara tinha estado. Parou no centro de qualquer forma. O mesmo lugar, o lugar exato. Não usava capa. O frio apoderou-se dele imediatamente, mordendo através da lã preta, assentando nos seus ossos com uma crueldade honesta. Bom, ficou ali até as luzes do palácio se acenderem atrás dele, até os criados se reunirem às janelas e desviarem o olhar, até as primeiras estrelas aparecerem sobre as torres. Ele não fingiu que o frio os tornava iguais. Não o fez. A Clara tinha estado ali como punição. Ellie estava ali por escolha. Não havia equilíbrio nisso. Apenas lembrança. Em Ironwood, Clara recebeu a notícia 3 dias depois.
Não do Damien, mas de uma segunda carta de uma mãe de Grapevine, escrita em tinta irregular e trazida pelo mesmo mensageiro que tinha trazido a sua resposta. A mãe escreveu que a sua família tinha recebido grãos de inverno, prata funerária e um pedido de desculpas sob o selo da Luna. Escreveu o nome do Thomas novamente. Escreveu que, pela primeira vez, alguém em Blackwood tinha agido como se o luto pobre contasse. Clara leu a carta junto à lareira de Ironwood. Marian estava sentada do outro lado, a remendar uma luva. Rowan estava do lado de fora, a rachar lenha, recusando-se a deixar que os criados fizessem o trabalho que ele podia acabar ele próprio. A marca prateada da Clara aqueceu debaixo da sua manga, constante como um segundo pulso. "Vais voltar?" perguntou Marian, sem levantar os olhos. Clara dobrou a carta da mãe com cuidado. A pergunta já não a assustava. Era assim que sabia que a resposta se tornara dela. "Não agora", disse Marian, assentindo. "Algum dia." Clara olhou pela janela. A neve caía suavemente sobre Ironwood, sobre árvores que não lhe tinham pedido para justificar a necessidade de abrigo. Rowan olhou para cima da pilha de lenha como se sentisse o seu olhar. Depois desviou o olhar para lhe dar privacidade, mesmo através do vidro. Clara sorriu fracamente. Não feliz, não completamente, mas verdadeiramente. "Não sei." As palavras pareciam honestas, espaçosas, vivas, e pela primeira vez, "Não tenho que saber, antes que alguém me deixe ficar quente." A agulha de Marian fez uma pausa. Depois continuou. Nenhum discurso, nenhuma pressão, apenas a dignidade silenciosa de ser compreendido. Naquela noite, Clara saiu para debaixo dos pinheiros. O ar estava frio, mas não cruel. A neve tocou o seu cabelo, os seus ombros, o seu pulso nu, onde a marca Luna brilhava abertamente agora. Ela não a escondia, não a oferecia. Pertencia-lhe antes de pertencer a qualquer reino. Longe, no sul, o palácio Blackwood erguia-se brilhante contra a escuridão de inverno, cheio de reparações demasiado tarde para serem desculpas e leis demasiado novas para serem confiáveis. Em algum lugar lá dentro, Damien Blackwood estava a aprender a governar a sala, depois da mulher que perdeu já não estar nela. Clara desejou-lhe mudança. Não perdão, não regresso, mudança. Então virou-se das luzes distantes e caminhou de volta para a casa de Ironwood, onde o T esperava junto ao fogo, e ninguém lhe pediria para provar que merecia descansar. O rei Alpha tinha deixado a sua nova noiva sozinha na neve na noite do seu casamento. Ao amanhecer, ela tinha desaparecido. Mas Clara Whitmore não desaparecera porque era frágil. Ela partira porque finalmente compreendera o seu valor. E na quietude, fora do seu alcance, começou a tornar-se a mulher que nenhum rei ensinaria jamais a suportar.